intenso a busca pelo conhecimento. A luta, a guerra travada de pessoas por aquilo que ela deseja aprender para si próprio, apenas para se proteger, ou também tem aqueles que querem aprender para atacar pessoas. A verdade é que nos dois sentidos há uma grande verdade, que se você aprende, você fica sim poderoso. Isso não tem como negar. Em nossos dias, vivemos momentos sombrios. A mentira chegando mais perto, a mentira querendo tomar conta, parece ser um novo tipo de conhecimento. Nós sabemos que isso não é verdade. Que a mentira, ela vem de anos e anos e muitas histórias são contadas, narrativas, momentos em que nós pensamos, será que vale a pena contar a verdade? Eu queria chamar você hoje para essa reflexão e queria que você entendesse, porque o recado dado no título do vídeo, um recado à nação, é porque não só falarei à igreja, mas sim a toda a nação. E queria deixar bem claro que pessoas como eu, que creem na palavra de Deus, que é o próprio Deus falando aqui, que para mim é maravilhoso sentir e poder tocar fisicamente alguma coisa que eu acho que a palavra é a única coisa física em matéria de espiritual que podemos tocar. Estou falando do papel que tem, vamos dizer assim, o papel que foi escrito a palavra, ele tem a honra de poder dar espaço para aquilo que foi escrito por Deus, através de mãos humanas. Nós ouvimos por aí milhares e milhares de autores de livros e milhões de livros. Talvez nós não entendamos, mas cada obra tem a sua finalidade. E como eu vinha dizendo desde o início, o conhecimento é sim verdadeiramente poder. E ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Hoje podemos perceber que existem pessoas que ensinam como mentir melhor. É um ensinamento que também é um poder, vamos assim dizer. O problema desse poder é que ele esbarra no livre pensamento. Esse poder, ele esbarra na questão de você ter que impedir eu de falar, porque a sua narrativa, que é colocada como verdade, ela se esparrama, ou seja, ela se espalha sem poder nenhum quando a palavra que defraga toda a mentira aparece. Por que estou falando isso à nação? Porque o texto da palavra que vou ler também fala sobre a nação e mais diretamente àqueles que entendem isso como revelação para a humanidade. Porque quem crê como eu creio sabe que a humanidade foi feita pelo mesmo Deus, tanto os homens maus que praticam essas coisas como os homens bons. Quando Deus criou o homem, Deus deu a liberdade para o crescer e multiplicai-vos. A partir desta ordem, isso não foi uma simples fala de Deus, não. Ele deu uma ordem, crescei e multiplicai-vos. Depois dessa ordem, Deus disse, enchei a terra. E para deixar bem claro, isso foi feito e falado antes que o pecado entrasse no mundo. Mas antes disso, antes de ser proferida esta palavra, Deus também já tinha expulso do céu o demônio com os seus anjos, ou seja, são anjos do mal. Isso tudo nos leva a crer que somos pessoas que fomos feitas depois que o mal se revelou a Deus no céu. Mas também temos que entender que a palavra de Deus, ela é viva
para tratar esse tipo de coisa. A verdade é que se o pecado não entra no mundo, não conheceríamos a Bíblia como conhecemos hoje. Ela teria sim ali alguma parte, né, do início sendo falada, mas não seria como é hoje. Redigida em papel, em papiro, e lá no início talvez em pedras, em pedaços de madeira, mas não daquele jeito. A palavra seria escrita para nós de uma maneira extremamente, diretamente enviada pelo clã do Espírito Santo, que faria toda a diferença sobre a humanidade. Eu quero ler com os irmãos, já falando de tudo isso, sobre o poder do conhecimento de todas as partes, que ele é sim um poder, evidenciando aqui que a verdade é aquela que se sobressai, simplesmente porque não tem como não existir aquilo que é real. O que é real não tem como dar lugar àquilo que não existe. As palavras, elas criam momentos e formas de coisas que criamos em nossas mentes. O homem que não acredita em Deus diz que esse Deus que cremos, da palavra, é uma invenção de nossa mente. Começa a perceber quão leviano é a mente do homem que foi criado por Deus. Nós preferimos acreditar em pessoas que também, através de uma história, e dizem falsamente que a ciência é que dá veracidade ao que falam. E nós sabemos que há controvérsias quanto a isso, porque também existem homens como eu que, se estudassem na ciência, eu tenho certeza que a ciência ia cada vez mais comprovar o que a Bíblia fala. E isso é fato. Temos cientistas, pessoas estudiosas que creem assim. Eu quero ler com os irmãos um pedacinho da palavra muito conhecido. Eu quero ler com a nação e depois continuarei no assunto sobre a nação, que já falei um pouco, mas eu quero deixar claro aqui esse versículo. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 7 de 2 Crônicas, no versículo 14, muito conhecido. Nós vamos ler agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu quero ler mais um pedaço com os irmãos, capítulo 14, no capítulo 7, versículo 15. De hoje em diante, meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações neste lugar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esta palavra. Guia-nos neste momento, dá-nos a tua direção, que possamos sempre louvar e engrandecer o teu nome, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Ser conosco, ser com os nossos intentos. Não deixe que falemos coisas que o teu Espírito não nos autoriza. E que, Senhor, quem estiver ouvindo esta mensagem, que ele possa entender que somos pessoas comuns, que a diferença entre eu ou alguns que ouvirão esta palavra, a diferença é que uns creem e outros não. Muito obrigado, e nesse momento ser com a tua igreja. Amém e amém. O fato doloroso desta leitura que fizemos nesse momento, por que digo doloroso? Porque quando o Evangelho foi ordenado para que se fosse pregado, havia e há, nesta ordem de pregar o Evangelho, o confronto. Qual confronto? O homem, ele então se olha no espelho e se identifica como um ser que tem a sua identidade, a sua vontade, tudo livre. E só percebemos isso de verdade quando enfrentamos autoridades aqui na terra, como reis, governadores, presidentes, tantos outros, policiais, né? Em cada categoria de autoridades do Estado, um Estado como um todo.
Quando nós só percebemos isso quando que não somos tão livres assim, quando esses seres que muitas vezes se intitulam iluminados começam a querer frear você de uma maneira impetuosa. Então começamos a perceber, sim, que não somos tão livres assim. Eu quero lembrar a nação brasileira que quando eu li este versículo, por muitas vezes, e hoje, com a visão que estou tendo do mundo e do que está acontecendo pelo mundo afora em relação àquilo que o homem crê e deixa de acreditar, nós percebemos que a nossa liberdade não é mesmo aquela liberdade que Deus nos deu quando nos criou. Porque Deus não fez acepção, mas também Deus não fez inclusão nem exclusão de ninguém do que Ele queria como liberdade para cada um de nós, do que Ele quer, no caso. Somos livres porque Deus nos deu essa liberdade como natureza. O famoso Martin Luther King, ele lutou pela liberdade de uma certa classe, nos colocando assim a pensar, será que somos livres sim para dizer que não queremos misturar a igreja com a política? Eu vou dizer para você hoje, se você é um crente que não aceita isso, que a política entre na igreja, talvez seja porque seu coração está cheio de ganância ao ponto de achar que você não é capaz de viver longe da ganância, ao ponto de não querer ficar longe do dinheiro que a política leva para dentro da igreja também, como se você não tivesse condição para ficar livre da vontade de ter um lucro sobre a política. Mas quando falamos de política, não falamos de dinheiro propriamente dito, não era nem para se tocar nesse assunto, porque a questão do dinheiro dentro da política, ela tem que ser gerida por alguém que entende, porque do contrário, como qualquer outra empresa, a nação quebra. As pessoas, elas estão tão ligadas ao dinheiro, nós somos tão ligados ao dinheiro que esquecemos que aquele que nos fez, nos deu a característica de nos alimentarmos, de nos sustentarmos, de criarmos nossos filhos, de levarmos a nossa família adiante através, sim, do dinheiro. Eu até compreendo algumas pessoas, por serem ignorantes no que se diz respeito ao estudo, a buscar aquilo que é real, eu até compreendo que elas têm uma certa dificuldade. Mas muitos líderes demonizam a questão de você levar na sua igreja um dirigente, um representante político. Nós temos que orar por eles, pois eles irão tomar conta da nação. Em nosso meio hoje, nós vivemos uma chamada democracia, que no Levante não é igual ao regime que operava e que tinha naquela época um poder de agir sobre a nação na época de Jesus, mas não é diferente quanto, se nós formos ler os livros de reis, nós vamos perceber que os homens que tomavam conta daquela época eram homens que tinham totalitarismo em suas mãos. No nosso meio, naquilo que acreditamos como regime de política, que é vigente hoje aqui em nossa nação, que é a chamada democracia, ela nos dá uma liberdade. Não é perfeito, mas é o melhor que já foi apresentado às nações, ao homem, como regime a se adotarem uma noção. Você sabe, eu também, nós sabemos que a sua vontade livre de se manifestar perante ao Estado que comanda você, ela vem também de Deus. Deus dá a você a liberdade total. Quem manda em você é Deus. Você não pode ser tirado, que a sua liberdade não pode ser tirada por pessoas que se auto-intitulam pessoas de poder, pois só Deus pode fazer isso com você.
Eu queria que você pensasse e repensasse nisso. Toda vez que alguém falar em política com você, que política não tem nada a ver com a igreja, pense e repense sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre Martin Luther King. Lembrando que a nação que ora, que pede, que busca a Deus, tem sim de Deus uma resposta. Que buscar a face dele, que orar, ele então ouviria a nação. Mas eu quero enfatizar aqui a questão de Martin Luther King, porque nessa questão ele era sim político e era um pastor batista. Ele entrou na política para poder resolver uma situação que era sim regida pelo regime que comandava a nação, que naquela época e no momento em que ele fez era a nação americana. Nós sabemos que esses homens, como o Billy Graham também, eram homens dedicados à pregação do evangelho, mas que se envolviam em política sim, porque nós sabemos que os líderes que dizem, as denominações que falam que não se envolvem em política, são pessoas que estão em cima do muro. Deus odeia isso. Deus abomina aquele que está em cima do muro. É muito claro isso quando Jesus diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Você percebeu nesse versículo? Jesus chama de morno as pessoas que não tomam uma posição, não tem uma direção, não tem um lado. Ele chama e fala que preferem aqueles que são errados, ou seja, aqueles que estão do lado declaradamente errados, do lado errado. Ele prefere esse do que aqueles que se intitulam não estar nem aqui e nem ali. Não tem assim um lado. São os chamados isentos. Deus não gosta dessas pessoas. Deus não gosta dessas atitudes. Sempre lembrando, quando eu falar pessoas e atitudes, no caso eu falo das atitudes, porque Deus abomina o pecado, não o pecador. Ele sempre nos mostra isso. E há alguém que diga: não tem como isso acontecer. Talvez você não saiba, mas aquele que criou você, que me criou, ele é dono de todas as coisas. Mas voltando para o raciocínio, Deus disse que vomitaria esses do seu meio, da sua vida. Deus tem nojo daquele que não se posiciona. Os ensinamentos de Deus são em primeiro lugar. Aquilo que você vai fazer depois, eu não sei. Se aquilo que Deus manda você fazer não está encaixado, nem encaixa naquilo que você pensa, há sim de se passar a se pensar firmemente, com muito medo se for preciso. O certo é com respeito idôneo, ou seja, sem duvidar, sem sequer dizer para o outro lado: eu não sei. Nós sabemos sim, o povo de Deus sabe, por isso que eu digo: não vá para a igreja ilustrar banco, chegue na igreja, seja ativo. Como você vai fazer isso? Entendendo o que Deus fala, buscando aquilo que Deus manda você buscar. Martin Luther King era um pastor batista que se envolvia em política para poder salvar vidas. A política está diretamente ligada à igreja. Esses homens querem calar a igreja, não querem deixar você falar nada. Você é um homem de Deus. E eu digo mais, a igreja, como o pastor Cláudio Duarte disse, a igreja vai viver um momento extraordinário. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores irão adorar a Deus em espírito e em verdade, verdadeiramente, porque os homens irão se entregar cada vez mais ao imediatismo, que é a questão de você estar do lado que está naquele momento vencendo. Isso é imediatismo. É você quer ser imediato quando Deus manda você ter paciência. Todas as vitórias de Deus, do povo de Deus, foram conquistadas com muita luta. Você não vai ter a vitória se você não entender o que é a vitória. A vitória não é aquilo que pensamos às vezes. A vitória é sim estar na frente
com os ensinamentos de Deus cravados como regra de fé e prática. Tudo que sai dos ensinamentos de Deus, fora daquilo que Deus manda você fazer, ele sai fora daquilo que é regra de fé e prática, do que Deus ensina, não é válido para a sua salvação. Então não adianta querer entrar no céu sem saber, sem correr atrás. E eu digo mais, talvez você me diga, mas o ladrão da cruz foi salvo instantaneamente. Sim, porque ele naquele momento reconheceu tudo o que ele vinha fazendo e entendeu que o que ele estava fazendo não era permissível. Então Deus deu a ele o perdão, porque Jesus, Deus, ele consegue ler os nossos corações. Não há de passar uma só geração que tenha o poder de viver sem a intervenção direta dos ensinamentos de Deus. Todas as nossas expectativas vêm do princípio de que um homem e uma mulher formam uma família que geram frutos, formando assim famílias e novamente famílias. O que eu quero dizer com isso é que um homem comum, quando se casa com um espírito, ele forma uma família que é chamada igreja. A igreja então é a esposa do Senhor. Deus então, ele é o cabeça da igreja, ele é o esposo da igreja, que faz com que a igreja e Jesus, esse casamento, forme frutos que geram uma multiplicação do mesmo. A vida, ela é assim, colocada para que nós possamos entender que Deus, ele nos ama porque ele nos criou simplesmente. Ele ama toda a sua criatura, mas ele abomina o pecado que mata a criatura. Por isso, há de se entender sim que Deus, ele colocará o homem no seu lugar. E eu quero dizer para você neste momento que Deus ama você e quer você do lado dele. Mas o que você está fazendo para entender e qual a sua parte nesse caso? Eu quero dizer aqui a sua parte, deixar bem claro para você. A sua parte é fazer o que Deus manda. O que Deus manda eu fazer então? Você pode me perguntar. Deus manda você colocar em prática os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles passarão a ser para você fruto, não mais fruto de uma árvore que você quer ir lá e tirar. Não. Ele passará a ser fruto de você. Você vai sentir falta como você sente falta do ar que respira, como você sente falta do alimento. É assim que você vai ser na presença de Deus, homem ou mulher. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. Que Deus nos abençoe sempre. E quero te dizer do fundo do meu coração que é uma alegria imensa ter pessoas que querem ouvir mais daquele que nos criou. Eu quero que você ouça esse vídeo de novo, se for preciso, e diga para mim aqui nos comentários se você gostou, o que você discorda. Fala para mim, porque eu, através daquilo que você disser aqui, eu posso me aprofundar mais e correr atrás para saber se eu estou errado ou certo. Eu também preciso aprender mais sobre Jesus, sobre Deus. As palavras de Jesus, de Deus na cruz, ali na Bíblia, ela nos dá uma direção e eu preciso aprender mais sobre ela. E vocês que estão aí ouvindo, que sabem também, e aqueles que não sabem, perguntem aqui nos comentários alguma coisa sobre o assunto. Sobre esse assunto, nos ajude, me ajude a poder ajudar outras pessoas. Vocês me ajudando, tenho certeza que vocês também ajudarão outras pessoas. Muito obrigado, até um próximo conteúdo, tá bom?